Não é curioso que um romance de 1899 ainda provoque brigas em grupo de WhatsApp, trabalhos de faculdade inteiros e ciúmes em gente que nunca nem leu o livro? Há algo em Dom Casmurro que mexe com aquilo que você esconde debaixo da sua compostura educada. A insegurança, a desconfiança, o medo de ser enganado. E também o medo de se enganar sobre o outro. Capitu traiu Bentinho? Ou Bentinho traiu Capitu na única coisa que ele podia controlar? A versão dos fatos. Talvez nenhuma dessas perguntas tenha resposta definitiva. E justamente por isso, o livro continua se mexendo dentro da cabeça de quem lê. Quanto mais você tenta decidir de que lado está a verdade, mais o romance desloca o foco. Não só para eles dois, mas para o modo como qualquer um de nós monta, corrige e justifica a própria história. Em vez de perguntar apenas quem traiu quem, talvez seja mais incômodo perguntar o que o ciúme, ou o medo dele, faz com a nossa memória quando resolve mandar na narrativa. Porque no fim, Bentinho não quer apenas contar. Ele parece querer convencer, justificar, se absolver. E às vezes, talvez, apenas entender. E enquanto ele fala, você precisa escolher. Acredita nele inteiramente, desconfia de tudo o que diz, ou aceita que está diante de alguém que pode tanto distorcer quanto perceber com extrema acuidade, sem que seja fácil separar uma coisa da outra. Então, antes de repetir o velho coro Capitu era dissimulada, ou Bentinho era um paranoico, vale respirar fundo e admitir. Talvez o romance nunca tenha sido um tribunal para condenar alguém com certeza, mas um espelho desconfortável do modo como julgamos, lembramos e nos defendemos. Não são as coisas que nos afligem, mas a opinião que temos sobre as coisas. Quando Machado de Assis coloca Bentinho para narrar Dom Casmurro, já no fim da vida, o que se tem não é apenas um homem idoso relembrando a juventude, mas alguém tentando recompor um eu que não se sustenta sem ajustes. A famosa frase inicial já traz essa intenção enviesada. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. A casualidade do encontro dá tom de conversa improvisada, como se o narrador sentasse ao lado de um conhecido e começasse a falar para passar o tempo. Logo depois, porém, surge a ambição mais funda do projeto. Quis atar as duas pontas da vida e não o pude. Esse fracasso em unir começo e fim anuncia o conflito central. A lembrança não encaixa com perfeição, a história não fecha por completo. E é justamente por isso que ele precisa contá-la. A narração aparece como tentativa de arrumar o passado, de modo que a consciência fique suportável, ainda que talvez não perfeitamente iluminada. O ambiente social do século XIX brasileiro, com sua estrutura patriarcal e católica, não é pano de fundo neutro. Promessas feitas por mães devotas, padres influentes, filhos destinados ao seminário para pagar votos, em vez de seguirem a própria vontade. Bentinho é produto disso. Um menino delicado, criado sob expectativa alheia, prometido a batina sem jamais ter sido consultado. Logo nas primeiras páginas, ele conta: minha mãe fizera voto de me meter na carreira eclesiástica, se eu vingasse. O verbo vingar, aqui, não é só sobreviver. Ele sugere um filho como resultado de negociação com o divino. A subjetividade dele se organiza em torno dessa dívida. Existir já é, em parte, dever. A relação com Capitu nasce dentro desse cenário de promessa religiosa e confinamento. Os dois crescem no mesmo bairro, convivem desde cedo, e a casa de um é quase extensão da casa do outro. Machado, porém, faz questão de marcar que Capitu não corresponde exatamente ao modelo de menina submissa esperado pela sociedade. Surge a célebre descrição: Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, seguida da metáfora dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Lido sem atenção, esse trecho parece entregar um veredito pronto, uma mulher marcada pela astúcia. Mas é o próprio Bentinho, já maduro, quem escolhe essas palavras. Ele não é apenas o adolescente encantado. É o homem que olha para trás com uma mistura de amor, mágoa, ciúme e talvez culpa. Isso contamina a descrição? É possível. Por outro lado, a ambiguidade desses olhos oblíquos já atrai o Bentinho jovem, antes de qualquer suspeita de adultério. Mais tarde,
Ao falar da adolescência, ele narra um momento de proximidade. Capitu fitou-me com tal afeto, com tal sinceridade, que me deixou tonto. Curioso como na mesma personagem, afeto e sinceridade coexistem com a ideia de dissimulação. O texto não resolve isso, apenas superpõe camadas. A mesma figura é, ao mesmo tempo, fonte de encanto intensíssimo e foco de desconfianças corrosivas. Machado arma o terreno assim. O leitor recebe Capitu sempre mediada por um narrador que não separa com facilidade amor de ressentimento. Desde o início, o foco não está numa ação objetiva dela que prove algo, mas na forma como Bentinho recorda, seleciona e colore cada cena. Quando ele conta o episódio em que Capitu organiza a tentativa de impedir sua ida para o seminário, há uma energia ativa nela, quase estratégica, enquanto ele permanece mais passivo, hesitante, mais conduzido do que condutor. Isso pode abalar a masculinidade tradicional. A moça que pensa, age, articula, planeja, enquanto o rapaz se encolhe entre o dever religioso e o desejo amoroso. A ambiguidade moral que recairá sobre Capitu depois talvez encontre aqui um de seus pontos de origem, não só pelo que ela faz, mas pelo desconforto que provoca ao escapar do papel dócil que a sociedade exigia. Em vez de ser apenas a prometida do seminarista, ela se torna parceira de conspiração, cúmplice na tentativa de burlar o destino traçado pelos adultos. O ciúme que chega mais tarde pode ter raízes nesse momento inaugural. Diante de uma mulher que pensa com autonomia, o narrador não se sente apenas amado. Em certos momentos, sente-se também diminuído ou ameaçado. A narrativa de infância e juventude, longe de ser um prólogo neutro, funciona como laboratório em que Machado testa os limites da percepção de Bentinho e sugere, sem fixar, o quanto esse homem é incapaz de separar totalmente o que ocorreu do que teme que tenha ocorrido. O que se segue, então, pode ser lido como um mergulho num coração adoecido pela suspeita, mas também como o relato de alguém que talvez tenha razões que não conseguimos aferir por completo. As páginas em que Bentinho descreve o convívio com Capitu já casados revelam como o olhar dele vai se convertendo em máquina de decifrar intenções ocultas em gestos banais. Nada é apenas o que é. Um olhar, um sorriso, uma frase à mesa podem ganhar peso de indício. Em certo momento, ele se confessa mais ou menos assim. Começa a ver propósito em tudo. Se Capitu ri, pode ser dele. Se cala, pode ser por dissimulação. Se sai, talvez vá encontrar alguém. Se fica, talvez tema que ele desconfie. Esse tipo de raciocínio não precisa de fatos conclusivos, apenas de uma mente inclinada a enxergar tramas por trás da rotina. A relação, aos olhos dele, deixa de ser encontro entre duas pessoas e se transforma em palco de investigação contínua, onde qualquer detalhe corre o risco de ser convocado como prova. Mas o texto de Machado raramente oferece um contraponto oficial que desminta ou confirme essas interpretações. Ficamos enclausurados na consciência de Bentinho, tentando adivinhar o que pertence ao mundo e o que pertence à sua leitura do mundo. A figura de Escobar intensifica tudo isso. Amigo, companheiro de estudos, homem de negócios, hábil, simpático, Escobar aparece inicialmente como objeto de admiração. Rapaz ativo, inteligente, de maneiras fáceis, falava bem, tinha ideias prontas. Assim Bentinho o descreve, com respeito e até entusiasmo. Ao lado dele, o narrador se percebe menos decidido, menos vigoroso. Essa assimetria secreta pode tanto corroer a amizade quanto alimentar a admiração. Quando a convivência entre Capitu e Escobar se estreita, pelas visitas familiares, pelas conversas, pelos risos compartilhados, o olhar de Bentinho começa a filtrar cada gesto. A forma como Capitu presta atenção às falas de Escobar, como reage às piadas, como se move no espaço em que o amigo está presente, tudo isso é reavaliado por ele a posteriori. São cenas sociais que poderiam ser apenas isso, convivência amistosa de dois casais, mas o tom dado pelo narrador insinua desconforto. Em que medida essa sensação de ameaça decorre de gestos objetivos de Capitu e Escobar? Em que medida nasce da própria insegurança de Bentinho? Machado não responde, insinua. A leitura que enxerga adultério verá nesses momentos um campo fértil de indícios. A leitura que desconfia de Bento verá sobretudo a construção de um olhar
que reinterpreta tudo à luz de uma hipótese ciumenta. O trecho do velório de Escobar é um dos mais debatidos. Bentinho registra algo como: Capitu encara o cadáver, demora o olhar. As lágrimas aparecem grandes, grossas, caindo sobre o lençol. Chorava como viúva. É aqui que a narrativa dá um salto interpretativo. O choro da esposa, que poderia significar luto pela perda de um amigo próximo da família, é traduzido por ele como dor de quem perdeu um vínculo mais íntimo. A comparação como viúva não é uma descrição neutra, é um julgamento. Ao leitor cabe perguntar: esse julgamento é justo? É exagerado? É projeção? Ou é um lampejo de percepção aguda sobre algo que o texto não mostra de modo explícito? Machado não intervém para esclarecer. A força do trecho está justamente nessa falta de confirmação externa. Podemos ler o olhar de Capitu como expressão de um afeto proibido, como puro exagero da mente ferida de Bentinho, ou como algo entre os dois. O romance não entrega prova, entrega um ponto de vista inflamado. Mais adiante, a semelhança física entre Ezequiel e Escobar funciona como catalisador definitivo da suspeita do narrador. Bentinho conta que, em determinado dia, olhando bem o menino, pasmou. Viu ali quase um retrato de Escobar. O que poderia ser coincidência de traços se converte para ele em quase confirmação íntima. Ao mesmo tempo, o próprio narrador admite vacilações, tenta negar a si mesmo essa ideia e não consegue. Mas, de novo, tudo isso se passa dentro da cabeça dele. Não há exame, não há comparação fotográfica, não há testemunha neutra. Há um pai que olha para o filho e enxerga no rosto da criança a sombra do amigo morto. Para quem lê, fica a pergunta incômoda. Estamos diante de um insight doloroso sobre uma verdade oculta, ou diante de um ponto sem retorno, em que a suspeita passa a organizar toda a percepção? O texto não decide por nós. O que mostra, sim, é como em qualquer relação onde a confiança se rompe, a mente pode transformar indícios frágeis em certeza íntima. Entre o leitor que enxerga ali uma prova e o leitor que identifica apenas projeção, não há árbitro definitivo. Há Machado, sorrindo por trás da cortina. A certa altura, o que se vê já não é apenas um marido inseguro, mas alguém que descobre na posição de ofendido um tipo de poder. O narrador que antes parecia tímido e quase moldado pelas vontades alheias, passa a falar a partir de um lugar de superioridade moral. O lugar de quem, convencido ou não, sente-se traído. Ele mesmo relata algo como: nada lhe dizia, mas tudo guardava. Essa frase simples revela um modo de estar na relação. Acumular silenciosamente impressões, suspeitas, gestos, sem abrir espaço para um confronto honesto. Não se trata apenas de sofrimento. Há também controle. Ele registra, pesa, classifica, mas não compartilha. Ao decidir afastar-se de Capitu, levando consigo o ressentimento e a convicção íntima de ter sido enganado, não há, pelo menos no que ele nos conta, uma busca sistemática de esclarecimento. Não vemos interrogatório racional, exame de possibilidades, tentativa de ouvir a versão dela até o limite. O que vemos é a construção de um veredito íntimo, seguido por uma pena, o afastamento e o exílio. Se esse veredito é justo ou não, o romance mantém em aberto, mas é inegável que a consequência narrativa é dura. Quando narra o envio de Capitu e Ezequiel para a Europa, Bentinho descreve tudo com uma secura que quase esconde o drama. Arranjou-se tudo, e elas embarcaram. Por trás da frase econômica, insinua-se uma ruptura profunda. Estamos diante de um marido que, com base naquilo que percebeu, deduziu e talvez imaginou, escolhe não conviver mais com a esposa nem com o filho. O que pesa mais nessa decisão? A fidelidade à própria sensação de verdade, a incapacidade de suportar a dúvida, o orgulho ferido, uma culpa não confessada? O texto não psicologa o personagem abertamente. Apenas expõe os atos e as justificativas que ele mesmo nos oferece. Causa estranheza que alguém tome medida tão extrema, sem uma prova que o leitor possa chamar de objetiva. Mas, ao mesmo tempo, não é possível descartar inteiramente a hipótese de que Bentinho tenha percebido algo que o romance, por construir-se a partir de seu ponto de vista, não mostra de outra forma. A relação com Ezequiel talvez seja o ponto em que o egoísmo de Bentinho, ou o seu sofrimento,
mais se expõe. E também mais escapa a explicações simples. Mesmo reconhecendo em alguns trechos certo encanto pelo menino, o narrador afirma não conseguir afeiçoar-se plenamente a ele porque via sempre Escobar. A criança deixa de ser apenas criança e vira superfície de projeção de um conflito não resolvido. Para um leitor, isso pode soar como crueldade de um pai que se recusa a amar o filho. Para outro, como uma tragédia subjetiva. Um homem incapaz de superar a imagem mental que se impôs a si mesmo. O romance não corrige essa postura, apenas a mostra. E ao mostrá-la, sem comentários moralizantes diretos, nos coloca diante de uma pergunta amarga. O que fazemos com as pessoas à nossa volta, quando nossas hipóteses íntimas sobre elas se tornam mais fortes do que o que elas de fato dizem e fazem? Outro aspecto é a repartição da responsabilidade pelo fracasso conjugal. Bentinho reconhece, pontualmente, episódios em que foi ciumento sem motivo claro, em que reagiu com aspereza, em que viu demais onde talvez houvesse apenas o comum da vida. Ainda assim, ao reconstruir a história, tende a apresentar-se como alguém mais carregado pelos acontecimentos do que como agente deles. É como se as coisas tivessem acontecido com ele. No entanto, o simples fato de escrever o livro, muitos anos depois, já mostra o quanto ele participa ativamente da construção do sentido do que viveu. Ao selecionar cenas, omitir outras, sublinhar determinadas lembranças, ele exerce controle sobre a própria imagem e sobre a imagem de Capitu. Se na juventude se sentia arrastado por promessas e expectativas alheias, na velhice se torna soberano da narrativa. É ele quem escolhe o que mostrar e como mostrar. Esse poder pode ser lido como recurso para perpetuar a imagem de Capitu como enigma, como possível culpada, como vítima de um mal-entendido, ou tudo isso ao mesmo tempo. A força do livro está justamente em não fixar uma dessas alternativas. O clima de incerteza que envolve toda a narrativa não é acidente, é construção consciente. Em vez de oferecer ao leitor uma cadeia linear e fechada de acontecimentos, o narrador espalha cenas, lembranças e impressões que nunca se encaixam completamente. Machado cultiva esse ambiente de hesitação desde o título. Dom Casmurro não é nome de batismo, mas apelido trazido do jeito fechado, desconfiado, teimoso do protagonista. No primeiro capítulo, ele comenta que o livro poderia chamar-se outra coisa, mas escolhe Dom Casmurro porque aquilo é o que ficou. Também diz que Capitu é o nome que lhe ficou na memória, e é também o da história. Isso mostra como a figura da esposa domina o imaginário do narrador. Ele poderia contar a própria vida sob vários eixos, mas escolhe organizar tudo em torno dela, embora, paradoxalmente, nunca lhe dê voz direta. Quanto mais fala de Capitu, mais a transforma em enigma, porque só temos acesso a ela pelas lentes dele. O que sabemos é sempre Capitu segundo Bentinho. Um recurso essencial para manter essa penumbra moral é a revisitação de cenas sob óticas ligeiramente diferentes. Determinadas situações, visitas, diálogos, olhares, reaparecem ao longo do livro, em geral com ênfases variadas. Às vezes o foco está na graça de Capitu, em outra retomada, na possibilidade de que essa mesma graça esconda algo. O leitor percebe que não está diante de um registro frio, mas de memórias rearrumadas, recontadas. A memória aqui não é arquivo morto, é ferramenta viva. Bentinho pode estar tentando encontrar sentido, pode estar se defendendo, pode estar oscilando entre dois julgamentos possíveis de si e da mulher. O texto não entrega qual dessas motivações prevalece. O resultado é que qualquer tentativa de laudo definitivo, Capitu certamente traiu, ou Capitu certamente é inocente, entra num terreno em que o advérbio certamente parece sempre um pouco deslocado. A ausência de uma voz narrativa própria de Capitu reforça esse suspense. Ela fala, age, ri, chora, mas tudo nos chega filtrado. Não há cartas dela ao leitor. Não há confissões em primeira pessoa. Não há capítulos narrados por sua perspectiva. Isso não significa que ela seja uma vítima passiva da escrita de Bentinho, nem que ele a descreva apenas injustamente. Significa, sim, que a distância entre Capitu pessoa e Capitu personagem é preenchida pela interpretação do narrador. Quando ele a vê arrumando-se para um evento, nota elegância e possível excesso de vaidade. Quando a observa cuidando de Ezequiel, percebe carinho, mas também algo que o incomoda.
Cada gesto pode ser lido como prova de genuíno afeto ou como encenação perfeita. O romance não nos diz qual leitura é correta. A ambiguidade não está só em Capitu, está no próprio estatuto do que é narrado. A ironia machadiana atravessa tudo isso. Em vários trechos, o narrador comenta a própria narração, conversa com o leitor, faz piadas discretas, pede compreensão por seus ciúmes por ser homem, marido, moço. Essa autojustificação tem duas faces. Por um lado, pode ser lida como tentativa sincera de pedir indulgência. Ele nos convida a recordar como é fácil exagerar num primeiro casamento, na juventude, pressionado por um ambiente patriarcal. Por outro, pode ser vista como desculpa cômoda, como maneira de naturalizar reações desproporcionais. Machado não nos diz se devemos levar esse pedido ao pé da letra ou com um sorriso irônico. Essa oscilação impede que o leitor fixe uma imagem única de Bentinho como coitado ou vilão. A morte de Escobar é talvez o ponto máximo desse jogo de sombras. A cena do afogamento é rápida e intensa. A comoção parece generalizada. Mas, logo depois, a narrativa se concentra na reação de Capitu no velório. O foco de Bentinho não é tanto a tragédia do amigo, quanto a possibilidade de que o luto revele algo oculto. Nada ali é apenas dor. Tudo pode virar pista. Em vez de oferecer uma descrição objetiva, o texto nos mostra a forma como o narrador interpreta cada gesto da esposa naquela situação limite. O leitor é arrastado para dentro de um labirinto em que cada interpretação possível abre outra, oposta. No final das contas, a pergunta "Capitu traiu?" talvez seja, ela mesma, parte da armadilha narrativa. O romance parece menos interessado em fornecer um veredito e mais empenhado em mostrar o desconforto de viver com versões parciais da realidade. Ao transformar o marido na única voz que conta a história, Machado nos convida a desconfiar tanto de Bentinho quanto da nossa tendência a se agarrar à interpretação que mais nos agrada, seja ela a que absolve Capitu completamente, seja a que a condena sem titubear. O suspense, então, não está apenas na dúvida sobre um possível adultério, mas na percepção de que nossas próprias narrativas sobre amor, ciúme e culpa talvez sejam tão seletivas quanto a dele. O grande golpe de Machado está justamente em recusar uma resposta inequívoca e, ainda assim, fazer o leitor sair com a sensação de ter sido examinado. O romance termina sem laudo definitivo, mas com um retrato moral complexo do narrador, e por reflexo, de quem lê. Perto do fim, Bentinho menciona a morte de Capitu e a vida de Ezequiel na Europa quase sem ênfase emotiva, como se apenas atualizasse um registro. A mulher que ocupou sua juventude, que dá nome ao livro, aparece em frases enxutas, sem derramamento sentimental. É possível ler essa secura como dureza, como incapacidade de rever a própria posição, como defesa final. É possível também vê-la como desgaste de quem já recontou essa história 1000 vezes para si, e não encontra mais palavras novas. O texto não fecha a interpretação, apenas nos entrega o gesto de um homem que não retrocede em sua versão, mesmo quando tudo já acabou. Há um momento em que o próprio Bentinho admite, de forma surpreendente, que outra pessoa, escrevendo a mesma história por outro lado, poderia achar coisas diferentes. Essa frase abre uma brecha preciosa. O narrador reconhece que sua versão não é absoluta. Ao mesmo tempo, não temos acesso a tal outra versão. Ficamos presos na dele. É Machado quem, ao incluir essa possibilidade, nos adverte. Há ângulos que escapam a qualquer narrador. E isso vale tanto para Bentinho quanto para nós, ao contarmos nossas próprias dores. A imagem final de Bentinho no Engenho Novo, reconstruindo uma casa parecida com a da infância, é forte e enigmática. Ele tenta refazer, com móveis e arranjos, um cenário antigo, como se pudesse atar as pontas no plano material que não conseguiu no plano da experiência. No entanto, a tentativa termina numa espécie de constatação melancólica de que o resto é saudade. Saudade de quê? De Capitu? De um casamento que poderia ter sido outro? De uma juventude em que ainda era possível acreditar sem tanta desconfiança? De uma versão da própria vida menos marcada pelo tribunal íntimo? O texto não diz, sugere. Quando ele comenta as alcunhas de Dom Casmurro, não só calado mas teimoso, vemos condensada a dificuldade de flexibilizar seu julgamento. É mais simples manter a convicção construída do que reabrir o caso décadas depois. Ao leitor atento,
torna-se difícil sustentar uma visão simplista de Bentinho, como pura vítima ou puro algoz. Há egoísmo, há dor, há cegueiras, há talvez lampejos de lucidez sobre algo que nunca veremos diretamente. A grande força ética do romance nasce desse choque entre uma certeza subjetiva muito forte e a ausência de prova textual incontestável. É nesse intervalo que cada leitor acaba escolhendo em que acreditar, e ao fazer isso, revela também algo de si. Machado deixa, assim, um espinho discreto na consciência de quem fecha o livro. A sensação de que o ciúme e a insegurança não operam apenas como respostas a fatos externos, mas como modos de proteção e de ataque. Em Dom Casmurro, essa dinâmica é levada ao extremo narrativo. Um homem que talvez não suporte conviver com a dúvida, prefere organizar toda a vida em torno de uma hipótese dolorosa. Se essa hipótese corresponde ao que realmente ocorreu, o romance não diz com clareza. O que ele mostra é o preço psíquico e afetivo de viver a partir dela. A serenidade adulta da narração, a casa reconstruída, o tom por vezes quase resignado do velho Bentinho funcionam como cenário elegante para uma solidão que não sabemos se foi inevitável ou escolhida. Ao fechar o livro, a questão sobre Capitu continua em aberto, mas algo importante já se insinua. A corrosão maior talvez não tenha acontecido só no casamento, e sim na percepção que o narrador tem de si e dos outros. O amor que poderia amadurecer vira matéria de inquérito íntimo. E o marido que poderia enfrentar a própria fragilidade se instala num papel de juiz de si mesmo e da mulher, sem atestado de imparcialidade. Nesse sentido, o romance ultrapassa o século XIX e atinge qualquer leitor que já tenha transformado medo em certeza, lembrança em argumento, suspeita em identidade. A dúvida sobre Capitu é no fundo convite para outra pergunta bem mais pessoal. Quando o ciúme, a insegurança ou a necessidade de ter razão entraram em cena na sua própria vida, que tipo de história você escolheu contar para justificar o que não conseguiu enfrentar? Antes de sair daqui para a próxima distração, inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte do nosso clube exclusivo, onde trazemos análises mais profundas sobre obras que impactaram a humanidade. E faça um favor a si mesmo. Pega Dom Casmurro para ler ou reler com essa lente, não para decidir de uma vez por todas o veredito sobre Capitu, mas para acompanhar como a dúvida, o ciúme e a memória vão se enroscando na mente de alguém, inclusive na sua. Se esse tipo de conversa mexe com você, se você gosta de ser desafiado a pensar, a desconfiar das próprias certezas e a encarar o que não é confortável, fica por aqui, continua lendo, discutindo, voltando ao texto. E, se quiser ir mais fundo nas discussões sobre mente, memória e comportamento, procure quem está debatendo isso com seriedade, em livros, aulas, clubes de leitura. Agora eu quero que você, no seu próprio tribunal interno, se responda com sinceridade. Para você, hoje, Capitu é culpada, inocente, ou o verdadeiro réu é a certeza apressada, seja a de Bentinho, seja a sua? E quando abrir o livro, repara se não é a sua própria história emocional que começa a se revelar, página por página, ao lado da deles.